Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da PP. Eu sou o Evandro Mota, aluno do 6º semestre de Comunicação Social aqui do Unifacef e integrante da agência experimental Ícone. E galera, hoje o papo tá muito legal. O tema já entrega a vibe que vai ser hoje, hein? Conta essa história direito que eu compro. E junto comigo está o Felipe. Boa noite, pessoal. Bora para mais um podcast. E a Mari, a nossa Mariana. Boa noite, pessoal. Nós vamos falar sobre o poder dos vídeos curtos, storytelling, comunicação que conecta, e ninguém melhor para esse bate-papo do que o Lucas, nosso querido Lucas Calango. E aí, gente? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite primeiro, né? Para quem não me conhece, eu já trabalho há algum tempo aí com vídeos curtos, com conteúdo, ensinando sobre redes sociais. Desde o Facebook, convenci o pessoal para ir pro Instagram, hoje eu convenço o pessoal para ir pro TikTok. Tô lá desde o Musical.ly, mas criando conteúdo lá desde 2019. Então eu sou professor, ensino, faço palestras sobre TikTok, treinamentos, inclusive oficiais pelo próprio TikTok também. Então eu gosto muito de criação de conteúdo, gosto muito de conteúdo para marcas, gosto muito de venda através das redes sociais. Massa, Lucas, obrigado pela presença. E vamos aquecer os motores aí, né? Lucas, pra gente começar, cara, você consegue explicar de uma forma rápida por que histórias são tão poderosas, mesmo na era dos vídeos curtos? Sim, assim, história conecta desde que o mundo é mundo, né? Então, as pessoas, elas são apaixonadas, assim, por ouvir alguém contando uma história, né? Eu acho que desde que a gente se entende por gente, a gente conecta e lembra de histórias. E quando a gente fala de marcas, as marcas que fazem melhores histórias são as que normalmente a gente tem na mente também, né? Então, no topo da mente. Então, acho que assim, o vídeo curto, ele só mudou a mídia, o formato, a duração, mas história continua sendo história do mesmo jeito, história conecta. Tudo bem que às vezes a gente tem que fazer mais rápido, mas um comercial, às vezes na TV, ele não tinha 30, 20, 15 segundos de duração e contava histórias também. Então, na verdade, mudou a mídia, mas continua ainda a importância do storytelling, de contar histórias para conectar com as pessoas, né? Para gerar essa lembrança e para gerar venda também. Show. Legal demais, Lucas. E até aproveitando, pessoal, para já explicar que a diferença dos dois termos, que é o storytelling, que é a habilidade de contar histórias, e storytelling, que é a habilidade de contar história com o intuito ali direto de venda, né? Ambos são para emocionar, para ali chamar a atenção ali do público, mas um ali mais voltado ali com o objetivo de venda, né, Mari? Sim. E Lucas, o que faz uma história ser boa o suficiente para alguém comprar, né? Sem perceber que está comprando? Na minha visão, assim, que ela é mais voltada para esse aspecto de mídias sociais, eu acredito que a pessoa não pode se sentir enganada, né? Então, a humanização, a espontaneidade, a pessoa que está criando o conteúdo, seja ele vindo, óbvio, da própria marca, do negócio do perfil da marca, ou vindo de um criador de conteúdo, de um influenciador, ela tem que ver verdade ali. Então, antes de criar uma história, de roteirizar, às vezes, a venda, essa naturalidade, essa espontaneidade, ela conta muito, né? E quando a gente está falando de redes sociais, principalmente de criadores, de influenciadores, a verdade é que se essa pessoa não usa o produto, a gente sabe, a gente percebe, tá na cara dela que ela tá mentindo, às vezes que ela tá vendendo aquele produto só pelo dinheiro mesmo, né? Então, assim, eu acho que no primeiro de tudo, quem está criando o conteúdo tem que se conectar com o produto ou com o serviço que está vendendo, para entender a fundo, usar aquilo ali e entender realmente, porque senão a história não vai fazer sentido, não vai ser real, né? Ou vai ser só uma propaganda simples, mostrando produto, esfregando na cara da pessoa, compra isso daqui, simples e direto, né? Um vendedor chato. E o conteúdo não é para ser chato, o conteúdo é para ter entretenimento e às vezes trazer essa história também, né? E você acredita, Lucas, que até por esse motivo que hoje tá tão em alta os micro-influenciadores e a gente vê que cada vez menos, né, pelo menos há um tempo atrás, tinha muita questão de propaganda mesmo, que grandes influencers, Virgínia, faziam, e hoje a gente vê que cada vez pessoas com menos seguidores, mas com muito mais autoridade estão caminhando ali para isso. Sim, eu vejo isso por dois lados, né? Primeiro porque as pessoas estão tendo mais acesso, então mais criadores surgem, menores, e que têm também esse poder de se conectar. Então
Eu me conecto muito mais com um vizinho do que com alguém que está muito mais longe. Então, por isso que o micro-influenciador, ele tem esse poder de conexão tão grande com as pessoas, que vai além do storytelling ou do story selling. Ele vai da conexão real mesmo, eu conheço essa pessoa como uma amiga minha. Então, você presta mais atenção nas histórias dela, no que ela tem para contar, né, ali. Às vezes, você acompanha o que ela traz de muito tempo. Você está acompanhando essa pessoa há muito tempo e vê a verdade nela ali, né? Não é falso, não é distante, não é aquele negócio que é fora da realidade. Não é um influenciador gigantesco divulgando um produto que é baratinho para todo mundo comprar, sendo que a gente sabe que aquela pessoa nunca usou aquilo na vida, né? Não faz sentido nenhum, né? Então, é uma coisa que é importante também isso, né? O acesso dos micro-influenciadores à tecnologia para poder criar e hoje ter visibilidade, porque eles sabem fazer, a pessoa sabe fazer, ela consegue fazer bons vídeos, ela consegue contar boas histórias, ela consegue falar bem e consegue vender o produto porque ela usa e porque está dentro da realidade dela, está dentro do contexto, não está distante, né? Sim, isso é muito real. Eu até particularmente gosto muito de criadores de conteúdo de comédia, enfim, e aí eu sempre me pego, assim, olhando às vezes o conteúdo, achando que é só mais um vídeo, mais um Reels, e depois no final que eu vou perceber que estava vinculado ali a uma publi, enfim, mas é de uma forma muito legal, né? Então, assim, por exemplo, nesse contexto que é um conteúdo de comédia, então, sim, eu já tô ali envolvido com um criador que eu gosto, e aí quando eu percebo ali realmente o objetivo ali final era tá me mostrando um produto, um uso, enfim. É bem legal a gente olhar por essa perspectiva. E Lucas, acho que você já falou um pouquinho na pergunta anterior, mas aqui aproveitando nesse contexto nosso de faculdade, que a gente que tá aprendendo a fazer roteiros, enfim, o que você acha que seria o erro mais comum nessa fase de criar ali o roteiro, de pensar ali nessa habilidade de contar histórias? Na minha visão, o que mais acontece é às vezes fazer um roteiro muito engessado. E assim, por exemplo, um exemplo besta que está em alta hoje, né? Vamos falar de IA. Às vezes a gente vai usar, por exemplo, para criar um roteiro e não é que tem problema, mas a gente não pode deixar de colocar a nossa criatividade, o lado humano ali, porque senão você perde a conexão, você perde essa distância. Normalmente, os maiores erros nessa criação de roteiro tá em justamente, às vezes, não entender como é que vai ser a formatação daquele conteúdo, como ele vai ser visto depois. Eu acho que, claro, as etapas, elas têm os processos. Você vai fazer o roteiro, depois que vai ter a gravação, quem vai fazer isso, se vai ser um ator, se vai ser um criador, se vai ser a própria marca que vai fazer, o representante ali da marca, como vai ser a edição disso depois. Mas eu acho que a gente entendendo o contexto do processo, a gente consegue fazer um roteiro melhor, adaptado para quem vai passar a mensagem. Então, se é o próprio criador que está fazendo o roteiro, normalmente ele tem um feeling melhor de como que ele pode falar, de como que ele pode fazer aquele roteiro. E quando a gente está fazendo roteiro publicitário, está fazendo para outra pessoa gravar, a gente tem que ter esse estudo também de quem é essa pessoa que vai gravar, né? Ou qual que é o contexto dessa pessoa que vai gravar. Nem sempre é um ator profissional. Sim. Então, a gente tem que estudar, principalmente se for um ator específico que a gente conhece, se for um criador específico, se for um influenciador que vai fazer aquela propaganda. E aí, direcionar, às vezes, esse tom de voz, esse tom de fala ali dentro do roteiro, às vezes até fazer um briefing antes, né, conversar, às vezes não, né, é mega importante, né, mas para entender de que forma que você pode fazer aquele roteiro para ele ficar mais natural, não ficar engessado demais e só venda, né, um polishop da vida, né? Exatamente. Legal. E foi massa o Fih tocar nesse assunto quando a gente traz muito para a questão acadêmica, porque quando a gente olha para a nossa grade curricular, por exemplo, a gente aprende muito sobre campanhas muito longas em vários formatos. Como que você acredita que seja uma forma legal da gente conseguir adaptar isso para micro-histórias no TikTok, sem perder a profundidade do que está sendo... Sim. Feito ali? Muitas vezes, né, como a gente tem esse tempo reduzido, e óbvio que hoje está mudando bastante, né, quando a gente fala de TikTok, de YouTube, eles se encaixam nessa rede de entretenimento, não só como rede social, né, eles se caracterizam como mídias de entretenimento, então eles não querem só vídeos extremamente curtos, né, o Instagram está mudando gradativamente para isso também. Mas a gente ainda tem um tempo muito reduzido, né? Mesmo que sejam mais longos, vai passar de 30 para 1 minuto e meio, às vezes. A gente não está falando de coisas extremamente longas, 30 minutos, 1 hora. Às vezes, essa criação de conteúdo de 30 segundos, ela tem que ser pensada
em uma linha editorial que compõe aquela história como um todo. Que aquele todo vai ser dividido em partes e contado aquela história ao longo do processo. Óbvio que tem cabeças dessa história que elas têm que ser lembradas sempre. Então, ela vai ser trazida no vídeo ali, vai ter uma introdução, todo vídeo vai chamar a atenção para, às vezes, uma situação específica e depois trazer a história de novo, mas sempre tem um gancho que leva para a história ou que volta para a história. Às vezes, os criadores, eles fazem muito isso com parte 1, parte 2, parte 3. A marca nem sempre trabalha dessa forma, apesar de poder, mas eu penso muito nisso, em entender o global da história e dividir ela dentro da linha editorial de conteúdo da marca, porque tem que ficar claro em todos os pontos, mas ela pode ser contada em diferentes partes, né? Até porque ela pode ser uma história grandona e que vai sendo picada em pedacinhos, né? Boa, legal. A construção do hook, né, do gancho, virou quase que uma obrigatoriedade, né, hoje em dia nas redes sociais. Como conversar, como começar uma ideia criativa em 3 segundos? Boa. Eu acho que é a parte mais difícil. Penso A gente bastante. pode fazer um roteiro, fazer uma história, mas normalmente o gancho ali, o hook no começo do vídeo é o mais difícil, né? E o mais importante. Eu penso assim, que a gente tem que entender que o gancho, ele tem vários formatos antes de entender como fazer em si para gerar um bom gancho, né? O gancho, ele pode ser textual, então pode aparecer algo na tela escrito, ele pode ser visual, então é algo que aparece na tela. Eu gravando aqui no cenário do estúdio é uma coisa, chama atenção, gera curiosidade da pessoa. Eu gravando em Nova York gera outro tipo de curiosidade para a pessoa. Eu gravando num contexto de natureza, uma selva, sei lá, vai gerar outra curiosidade. Então, esse visual é importante, o fundo ou até a iluminação, né, importante demais, porque vai dar a vibe do conteúdo. E também, óbvio, a gente vai ter o gancho sonoro de 2 formas, que é o gancho verbal, que é o que você está falando no início ali daqueles 3 primeiros segundos, e o gancho sonoro, que às vezes ele pode ser um toque, um som, um estalo. Em branding a gente chama de sonic branding, né? Às vezes aquele som que vem e remete muito à marca, pode ser uma música. Eu acho que assim, se todo mundo aqui agora, mesmo quem é mais novo ou mais velho, mas já assistiu Jurassic Park e começar a tocar no comecinho do vídeo o som de Jurassic Park, vai saber imediatamente. Então vai ficar preso naquele conteúdo ali por conta disso. Então acho que a gente tem que entender isso, que o hook, ele pode ser feito de várias formas. E aí a gente misturar esses elementos do gancho ali do início do vídeo é o que vai fazer um bom gancho. Pegando o roteiro, pegando a história, o briefing, a gente gera o gancho normalmente depois. Pra mim, pelo menos, eu costumo trabalhar o gancho como a última coisa da minha ideação, né? Mesmo que o vídeo não tenha roteiro, mesmo que o vídeo seja mais simples, mas eu tenho a ideia primeiro para depois gerar o gancho do vídeo, né? Então, acho que a ideia é essa, você trabalhar com todos os elementos que o gancho pode trazer, de emoção, de sentimento, de som, para depois você poder falar, ver o que vai fazer ali para chamar a atenção nos 3 primeiros segundos mesmo. Legal, Lucas. Até você falando, eu tava pensando aqui, acho que no final do mês, se não estiver enganado, vai estrear a última temporada de Stranger Things, né? Eu tô sendo encurralado com publicidade, assim, que me pega justamente pela música, que a série tem músicas icônicas, que todo mundo conhece, só de ouvir visual, exato, icônico, visual. tudo. Então, assim, pegar, começar a música, eu já sei que é sobre isso aí, eu já vou ficar ali porque eu quero ver o que vai me mostrar. E, Lucas, na sua opinião, você acha que até produtos mais simples, assim, sem glamour, eles têm potencial também pra gente conseguir trabalhar histórias, ou você acha que seria mais limitado ali essa habilidade? Não, tem, né? Desde do tipo de história mais clássica, às vezes, assim, a história do empreendedor, né? Porque história é história, mesmo que seja uma história mais simples, assim. Óbvio, quando a gente tá falando de marcas maiores, a gente vai falar de outro tipo de storytelling. Mas o empreendedor, normalmente, ele tem histórias do dia a dia, ele tem coisas de histórias relacionadas ao produto, histórias do cliente, histórias de vida dele que ele pode trazer de experiência ali, para justamente poder inserir, às vezes, isso dentro do conteúdo. Na minha visão, isso conecta muito mais. E principalmente acaba gerando mais vendas depois, porque você conhece o empreendedor ali, né? E aí, óbvio, ele tem o potencial de partir para outros tipos de histórias que por contexto que a gente está falando aqui, talvez vão ser histórias mais complexas, histórias de marca. Pode. Talvez o pequeno ele vai ter um pouco de dificuldade de fazer isso sozinho, mas ele vai procurar quem? Os especialistas para ajudar ele a fazer isso, justamente montar essa história de marca, montar essa história
da jornada do produto dele ali, Sim. mesmo como a jornada do herói, por exemplo, mas em relacionado aos produtos dele. Dá para trazer no contexto tendo a equipe certa, né? Dá para fazer. Muito, muito legal. E até quando nós falamos de storytelling, né, que é realmente contar essa história com o intuito de vender um produto, a gente vê que o TikTok, né, recentemente lançou o TikTok Shop, Sim. né, que tá bombando, né, que tá todo mundo aí Avassalador. cheio de dúvidas. E, Lucas, como que você vê o impacto do TikTok hoje e dos vídeos curtos, né, na própria comunicação? E você acredita que a gente realmente está vivendo, assim, eu brinco que o fim da era da comunicação tradicional? Forte, bem forte. Eu não acho que é o fim da era da comunicação tradicional, eu acho que é uma mudança, né? Aí eu vou jogar pro meu lado, que eu chamo isso de tiktokização. Eu falo que tudo hoje é tiktokizado. O movimento de vídeos curtos é tiktokização. Os filmes hoje são tiktokizados, então um filme hoje, uma série, ele tem que ter cenas muito rápidas para chamar a atenção. Se for aquelas cenas muito longas, não prende a pessoa ali no conteúdo. Um filme, a TV, a novela, tudo sofreu com esse movimento de tiktokização. Principalmente por conta desse, a gente chama de span de atenção, né? O tempo que a pessoa tem de atenção nas cenas ali, você tem que dar aquela dose dopaminética dela de vários cortes para sempre prender a atenção dela. Então, eu acho que assim, não é a morte da mídia tradicional, ela só mudou, ela tem que se adaptar, e tá se adaptando, na minha visão, tá? Tanto é que assim, o rádio, pra mim, é o que se transformou no que a gente tá fazendo aqui agora, do podcast. Total. Então, pra mim, tem total conexão. A mídia, ela ainda continua sendo o rádio, tá tudo bem com a transmissão e uma mídia diferente, mas ainda continua vindo daquele primórdio. A gente adicionou o vídeo, que a gente tá fazendo aqui, a gente tá ainda trazendo isso pra nossa era, né? Tá trazendo uma tecnologia que é antiga, um tipo de comunicação antigo pra nossa época agora. Só reformulou, né? Só reformulou. Então, eu acho que ainda funciona assim, dessa forma. Eu acho que é legal. E eu entendo isso como esse movimento de tiktokização das coisas, né? Da comunicação, principalmente, né? Show. Sim. E, Lucas, dentro, né, dessa avalanche de conteúdo, de informações, para você, qual que é a diferença de quem faz para viralizar e de quem faz que posta só por postar? Qual que é a diferença? Legal. Assim, quando a pessoa ela tem um objetivo, às vezes, de só viralizar ou posta por postar sem objetivo nenhum, ela não chega em lugar nenhum. Porque quem não tem um objetivo, quem não define qual que é o objetivo daquele trabalho que você está fazendo de marca ali, não sai do lugar. E a marca que só quer viralizar a todo custo, ela pode ter resultado? Pode, mas ela conta normalmente com a sorte. Porque pode ser que você viralize e fique extremamente conhecido e a marca, beleza, todo mundo conhece aquela marca naquela cidade, um supermercado que às vezes viralizou, só que foi do acaso, né? A viralização, ela dá visibilidade, mas nem sempre ela dá visibilidade a nível de lembrança de marca, às vezes é temporário, né? Sim. É temporário. O pessoal lembra enquanto aconteceu, todo mundo compartilhando, todo mundo tá rindo, mas ninguém lembra depois. Então, eu acho que assim, a importância é entender que a gente não pode fazer conteúdo por fazer e não pode ter só o objetivo de viralizar. Tem que entender esse planejamento de marca, tem que entender como é que vai ser feito essa história da marca, como é que vai ser feito os conteúdos, com que frequência, como é que essa marca vai ser vista, qual que é o tom de voz dessa marca. Que é coisa que às vezes o pequeno empreendedor ou criador de conteúdo não entende do começo, mas tudo bem, você pode aprender isso na jornada, não precisa sair e começar do zero já tendo tudo isso, você pode aprender no meio da jornada, mas eu acho extremamente importante, porque senão você nunca tem uma construção de posicionamento bem feita, uma marca reconhecida, você não tem essa lembrança de marca, você não consegue converter em vendas depois. Porque se você não fala que você vende, ninguém vai saber que você vende, certo? Sim. Então as pessoas têm que saber também, não é só aquele negócio estética, ultra vibes, que nossa, vai vender. Não vai. Então as pessoas têm que saber o que você vende. A gente vive no mundo real, né? Eu brinco, né? A gente não vive num conto de fadas que você fazer um vídeo como se fosse, por exemplo, a Jaguar, né? Aquela campanha que mega viralizou do pessoal falando, óbvio, né? Foi um buzz marketing ali também, né? Mas o pequeno vai fazer aquilo ali, ele vai ter resultado? Não vai. É outra coisa completamente diferente. É outro nível de jogo e cada um vai jogar na sua classe ali, né? Legal, Lucas. E até pegando esse gancho de
também não ser tão lúdico, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode ser raso ou apelativo, né? Não pode ser nada direto com o produto, senão justamente perde esse conceito ali do storytelling e story selling. Na sua visão, quais serão as dicas para a gente conseguir ter esse equilíbrio, assim, por exemplo, em um formato tão curto, de 30 segundos, às vezes até menos? Como que a gente vai conseguir, em um formato curto, trazer essa parte, sim, mais lúdica, mas também, ao mesmo tempo, deixar claro sobre o que é o produto ou serviço? Boa. Hoje, né, a gente estava falando de TikTok Shop, a gente tem um movimento muito grande, às vezes, desse conteúdo Polishop, né? Que é bem de venda, bem direto. Eu acho que assim, a nível disso que a gente está falando de TikTok Shop e de mídias sociais, o mercado se regula. Então, as pessoas vão começar a não querer tanto esse tipo de conteúdo e os criadores vão ter que se adaptar. Aqueles que se adaptarem melhor a contar histórias, a contar o uso do produto, a trazer aquilo para o dia a dia, vão se dar melhor. Aí a minha dica é justamente essa, que as marcas que vão fazer isso, elas têm que deixar claro, às vezes, que o conteúdo é de venda, porque a gente se sente enganado quando o conteúdo é chato ou quando parece que tá uma venda escondida, né? Tipo, nossa, tem um conteúdo super legal, mas no final aqui era uma arrasta pra cima pra clicar no link do perfil. Né? A gente, fui enganado, né? Agora, quando é uma história envolvente, uma história legal, um criador que trouxe, às vezes, pro contexto dele, a marca que trouxe pro contexto dela, vamos pegar um Duolingo da vida, vamos pegar... Eu não vou lembrar o nome da criadora agora, mas tem uma criadora que ela conta histórias como se fossem filmes, né? Então ela vai fazendo o filme da vida dela. É sensacional. Qualquer propaganda que ela põe ali no meio vende e as pessoas vão engajar. Eles não vão ficar, tipo assim, nossa, eu não gostei dessa marca só porque é propaganda, eu vou pular o vídeo só porque é propaganda. Não, eles querem ver porque trouxe a história ali, né? Então a gente como marca, o criador, tem que entender justamente isso, né? Como que a gente vai fazer um conteúdo que venda, mas ao mesmo tempo gere conexão e, na minha visão hoje, né, óbvio, dentro desse núcleo pequeno, desse nicho que eu vivo, é muito mais da espontaneidade, de você trazer sinceridade, de você trazer o uso daquele produto para dentro do contexto do que você fala. Porque se eu ensino sobre rede social e do nada eu trago um produto, oi gente, eu vou mostrar esse microfone aqui porque eu vou vender isso para vocês. Tipo, totalmente errado, não dá. Mas se eu trago ele como uma dica para melhorar o áudio do vídeo e no final eu vendo aquele microfone, eu trouxe uma história, deixei claro que eu estava mostrando um produto desde o começo, mas fica mais leve, né? Fica mais leve. Então, tem várias formas de fazer, não precisa ser complexo demais, né? Vamos pensar assim, se você estivesse, né, iniciando assim, sua carreira no marketing, na comunicação, na criação de vídeo, de conteúdo, o que você acharia mais importante aprender? Ir atrás para conhecer, para aprender, para estudar? Para mim, assim, olha, sem sombra de dúvida, é fazer vídeos. Só que tem um motivo muito específico, porque fazer vídeos desenvolve a comunicação. Sim. Só a comunicação, para mim, não basta, porque o vídeo ele te traz outro benefício, que é você fazer a comunicação olhando para a tela, entendendo e se reconhecendo ali, depois se acostuma com você falando, e aí isso ajuda demais nas relações com as pessoas, em você falar na frente de várias pessoas, porque, para mim, isso vai fazer muita diferença na carreira publicitária, porque toda hora a gente vai lidar com pessoas, toda hora a gente vai ter que fazer vídeos ou ensinar alguém a fazer vídeos. Então, como é que você ensina alguém a fazer vídeos se você nunca fez? Como é que você vai fazer roteiro para alguém se você nunca viu as dificuldades que aquela pessoa vai ter na hora de gravar? Aí, então, eu não estou falando que gravar vídeo é para todo mundo, eu só estou falando que é uma ferramenta importante, eu acho que da gente conhecer, assim como na escola, a gente tem que apresentar trabalho porque eles estão ensinando a gente a se comunicar, né? A gente tem vergonha, a gente tem medo, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Então, acho que vídeo é uma ferramenta como essa, que não é todo mundo que vai fazer, mas a gente aprender ajuda muito a gente em vários aspectos da vida relacionados a essa comunicação. E Lucas, qual que seria o seu principal conselho para alguém que tem como objetivo destravar a criatividade? Boa. Eu acho que assim, a criatividade, a gente não cria criatividade do nada, né? A criatividade é o conjunto de coisas que a gente consome, que a gente se inspira para chegar a construir coisas novas, né? Que não sai do nada. A gente vai compondo com coisas que a gente já descobriu. Então é buscar inspiração mesmo.
Inspiração em tudo. Inspiração em cases de marca, inspiração em histórias de sucesso, inspirações em cases antigos, que muita gente esquece disso, mas os cases mais antigos, às vezes, de marketing, de publicidade, que às vezes nem tinha esse nome na época, são cases tão fantásticos que trazem muitas ideias pra gente. E de conteúdo, principalmente, porque hoje é fácil. O TikTok, o Instagram, o YouTube, você consegue pesquisar muito conteúdo e justamente se inspirar para poder gerar a sua versão daquilo, ou trazer seu ponto de vista, ou compilar vários conteúdos para trazer o seu próprio, né? Então, assim, não adianta só também se inspirar e não executar, né? É um pouco de inspiração, 80% de inspiração, 20% de execução e por aí vai, né? A regra do 80-20 vale para muita coisa, para isso também. Se inspira e executa bastante, ou faz o contrário, né? Se inspira 20%, executa 80% também, né? Porque é até mais importante, porque quanto mais você experimenta, mais você testa, melhor você fica, não tem outra forma. Às vezes a gente quer fazer tudo perfeito aqui e não vai ficar tudo perfeito. Sim. Né? Sei lá, um microfone vai falhar, eu vou bater o copo aqui, eu vou espirrar, a gente vai tossir, não vai ficar perfeito. Só que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com o melhor que a gente tem. Exato. E aí vai melhorando ao longo do processo, né? Legal, Lucas. Muito bom, Lucas. Bom, galera, se tem uma coisa que esse episódio deixa claro, é que quem sabe contar história, né, vai dominar o mercado aí. Lucas, muito obrigado pela sua presença, cara, no nosso bate-papo. Foi incrível. E obrigado também ao Fi. Valeu, pessoal. Mari, por estarem aqui Obrigado, comigo. pessoal. Veio várias ideias aqui que a gente vai pensar, né, depois desse podcast, dessa conversa. Tem muita coisa legal para colocar em prática, Verdade. né, Quero Mari? aproveitar para agradecer de novo pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui, sempre com todo mundo. Vocês sempre me recebem muito bem aqui, né? Então adoro estar aqui com o pessoal do BP da Facef. Então para mim é legal demais. E um abraço pro Edu também. Dá uma moral para ele, né? Ah, tem, né? Tem, né? Agradecer ao Edu, né? Ao Unifacef, que está proporcionando para a gente realmente uma vivência tão legal, prática no nosso curso, né? Toda a galera que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Nós somos a agência Ícone do 6º semestre. Valeu pela companhia e lembrem, galera, conta essa história direito que eu compro. Valeu, pessoal. Boa. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.